Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a grande comissão, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, versículo 20. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A palavra-chave desta lição é desafio. O termo janela 10x40 foi criado pelo missionário argentino Luiz Bush em 1989, na segunda conferência de Lausanne, em Manila. Dentro da janela 10x40 moram nada mais, nada menos do que 4,75 bilhões de pessoas espalhadas por 67 países, onde a igreja sofre mais perseguição. O termo 1040 se refere ao espaço entre paralelos 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador e compreende países da África e Ásia, uma região com uma grande densidade demográfica, uma pluralidade de crenças e, por isso, uma área de intensa batalha espiritual, com influências espirituais nocivas nas culturas destes povos. Segundo aos Coríntios 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em Efésios, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim, nossas armas são espirituais, e é nesse entendimento que encontramos a força para enfrentar as adversidades que permeiam nossa jornada. Romanos 8, versículos 35 a 39, nos assegura que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Esse amor é a nossa arma mais poderosa, capaz de abrir as portas do evangelho mesmo nas situações mais desafiadoras. Devemos, portanto, cultivar esse amor em nossos corações, pois é uma força inquebrantável que transcende as barreiras da perseguição. A narrativa de Mateus 23, versículos 34 a 37, ressoa com a verdade de que aqueles enviados por Deus enfrentarão perseguições. Isso não é uma surpresa, mas uma confirmação da autenticidade de nossa missão. Martirizados por sua fidelidade, esses mensageiros divinos se tornam faróis luminosos, iluminando o caminho para os que os seguem. No entanto, nosso chamado não é apenas para suportar perseguições, mas também para demonstrar amor na obra missionária através da ação social. Em 1 de João, capítulo 3, versículos 17 a 18, e Romanos, capítulo 12, versículo 20, somos exortados a não apenas amar com palavras, mas em ação e em verdade. O amor prático é a expressão mais tangível de nossa vocação, especialmente quando estendemos nossas mãos aos necessitados, conforme enfatizado em Filipenses 2, versículo 4, Tiago, capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 14 a 17. Não podemos ignorar a importância da missão médico-missionária, pois encontramos em Mateus 9, 12 a validação da necessidade de cura física para preparar o terreno para a semeadura do evangelho. A compaixão demonstrada através da medicina é uma ponte para corações aflitos, um testemunho vivo do amor redentor que Jesus oferece. Em síntese, nossa jornada missionária é uma batalha espiritual, onde o amor por Cristo é a nossa maior arma. Enfrentaremos perseguições, mas nosso chamado vai além do sofrimento, exigindo uma demonstração prática do amor através da ação social e da missão médico-missionária. Assim seguimos o exemplo daqueles que nos precederam, enfrentando as trevas com a luz do Evangelho e o poder transformador do amor de Cristo. Que este chamado ressoe em nossos corações, impulsionando-nos a uma missão apaixonada e comprometida. Número 1. Uma batalha espiritual chamada de Janela 1040. No coração da obra missionária emerge uma realidade palpitante, uma batalha espiritual que se desenrola na Janela 10x40. Este cenário, delineado pelas coordenadas geográficas de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, estende-se desde o norte da África até o leste da Ásia. É uma região marcada não apenas pela diversidade cultural, mas por um desafio espiritual sem precedentes. Ao nos debruçarmos sobre Efésios 6, versículos 10 a 20, percebemos que estamos inseridos em uma verdadeira guerra espiritual. O apóstolo Paulo, nesse texto, descreve as armas necessárias para enfrentar as ciladas do maligno. Cada membro do corpo de Cristo é convocado para guerrear com reverência, zelo e temor,
reconhecendo que a obra missionária é o campo de batalha por excelência. As armas espirituais delineadas no versículo 14 em diante são o nosso arsenal divinamente providenciado. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão para pregar o evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são instrumentos essenciais na luta espiritual. Tais armas de natureza espiritual refletem a verdade de que a nossa batalha não é carnal, conforme Efésios 6, versículo 12. Entretanto, ao falarmos da janela 10x40, reconhecemos que essa batalha assume contornos específicos. Nessa região crítica, aproximadamente 67 nações resistem à evangelização, marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total às mensagens do Evangelho. Cerca de 2/3 da população mundial reside nesse espaço, incluindo adeptos das 3 maiores religiões não cristãs: islamismo, budismo e hinduísmo. Assim, a aplicação prática dessa batalha espiritual na janela 10x40 exige uma compreensão profunda das armas espirituais que possuímos. Não é apenas uma guerra geográfica, mas uma luta intensa nas esferas espirituais, onde as vidas estão em jogo. O cinturão da verdade exige que compartilhemos o Evangelho com fidelidade. A couraça da justiça clama por vidas transformadas pela justiça divina. E os sapatos da prontidão para pregar o Evangelho devem ecoar pelos corredores das nações que ainda não o ouviram. Na janela 10x40, a fé se torna um escudo contra a resistência espiritual. O capacete da salvação protege mentes sedentas por esperança. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, desbrava os corações endurecidos. Cada missionário, ciente dessa batalha específica, é convocado a ser não apenas um portador da luz, mas um guerreiro espiritual investido das armas divinamente ordenadas. Portanto, que esta reflexão nos impulsione a olhar além das coordenadas geográficas, reconhecendo que a batalha espiritual na janela 10x40 exige não apenas estratégias, mas uma profunda dependência das armas espirituais, da oração incessante e do compromisso incansável por causa do Evangelho. Que cada um de nós se veja não apenas como um observador, mas como um participante ativo nessa batalha que transcende fronteiras físicas e espirituais. Número 2. Principais desafios da janela 10x40. Ao nos depararmos com os desafios profundos que permeiam a janela 10x40, somos chamados a uma reflexão compassiva e comprometida, cientes de que a obra missionária nessa região crucial exige mais do que estratégias convencionais. Enquanto exploramos esses desafios, a luz da palavra de Deus lança sua claridade sobre nossos caminhos. Na janela 10x40, testemunhamos uma concentração de algumas das maiores necessidades humanas do mundo. Metrópoles pulsam com a vida, mas também com carências espirituais e materiais profundas. Bilhões de pessoas enfrentam enfermidades, os horrores da guerra e calamidades, enquanto permanecem alheias ao poder transformador do Evangelho. É um chamado urgente à consciência e ao amor prático, pois não podemos permitir que essa janela se mantenha fechada à mensagem redentora de Jesus. Efésios 6:12 e Romanos 8:35-39 ressoam como um lembrete constante de que nossa batalha é contra forças espirituais e o amor por Jesus é a força que supera todas as adversidades. Em Mateus 23:34-37, Jesus alerta sobre a perseguição que os enviados por Deus enfrentariam. Na janela 10x40, esse alerta torna-se palpável, com nações que se destacam pelo alto índice de perseguição religiosa. Como seguidores de Cristo, somos chamados a considerar o custo da missão nesses contextos desafiadores. O portal da missão Portas Abertas revela que, em alguns desses países, ou países desta região, os cristãos são perseguidos por leis que restringem sua liberdade, levando-os à prisão, à tortura e até à morte. Em outros lugares, a perseguição se manifesta de maneiras mais sutis, mas igualmente impactantes através do governo, da família e da sociedade. Devemos cultivar um amor consciente em relação às necessidades da janela 10x40. Isso implica não apenas em compaixão, mas em ações concretas que endereçam as necessidades humanas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O amor deve ser a força motriz que nos impulsiona a agir. Conscientes do desafio da perseguição, devemos nutrir uma coragem intrépida, fundamentada na confiança em Deus, a oração constante pelos nossos irmãos perseguidos, o apoio prático às comunidades afetadas e a defesa da liberdade religiosa tornam-se expressões tangíveis do nosso compromisso. Em relação à perseguição, é imperativo que trabalhemos incansavelmente pela promoção da liberdade religiosa, em meio
aos desafios da janela 10x40. Somos chamados a transcender nossas próprias limitações, inspirados pela compaixão de Cristo e fortalecidos pela convicção de que, mesmo diante das trevas, a luz do Evangelho brilha mais intensamente. Que cada pessoa se veja como parte integrante dessa missão vital e, com ousadia e compaixão, contribua para a transformação que só o amor de Cristo pode realizar. Número 3. Estratégias para alcançar países da janela 10x40. Em meio aos desafios imponentes da janela 10x40, é imperativo que os seguidores de Cristo adotem estratégias audaciosas e compassivas para iluminar as trevas e compartilhar o Evangelho Redentor de Cristo. Nesta jornada, as estratégias delineadas não são apenas táticas programáticas, mas expressões de nossa fé vivida em resposta ao chamado missionário. O fundamento de toda estratégia missionária é a oração fervorosa. Em Efésios 6,18, somos instruídos a orar em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito. Orar pelos missionários que se lançam corajosamente na janela 10x40 é essencial, pedindo a Deus que levante mais igrejas mantenedoras e vocacionados dispostos a sacrificar suas vidas nesse campo desafiador. A oração não apenas move montanhas, mas também abre nossos corações para discernir a direção de Deus em nossas próprias vidas, gerando vocações comprometidas com a causa dos não alcançados. A ação social torna-se uma ponte tangível para o Evangelho. Em 1 de João 3, 17 e 18, somos desafiados a não amar apenas de palavra, mas em ação e em verdade. Ações sociais planejadas minuciosamente não apenas demonstram amor prático, mas abrem portas em regiões onde a receptividade ao Evangelho pode ser limitada. O testemunho cristão é completo quando nosso compromisso com a evangelização se traduz em ações concretas que transformam vidas. A estratégia não é apenas pregar palavras, mas viver o Evangelho, tocando as necessidades tangíveis das comunidades. A missão médica missionária se destaca como uma expressão prática do Evangelho. Em Mateus 9:12, Jesus reconhece a necessidade de médicos para os doentes. Embora a prioridade de Jesus fosse a cura da alma, ele compreendia que as necessidades físicas também são portas de entrada para a proclamação do Evangelho. Profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e outros, têm uma oportunidade única de servir como embaixadores do Evangelho, trazendo cura não apenas para o corpo, mas também para a alma. Ações concretas, como projetos de formação de médicos missionários, são razões para regozijar, mas a necessidade é vasta. Iniciativas que capacitam profissionais de saúde a serem agentes de transformação nos países da janela 10x40 são essenciais. E esse é um chamado para que mais profissionais, impulsionados por sua fé, vejam suas profissões como instrumentos não apenas de carreira, mas de missão. Assim, unimos nossos corações em oração, nossas mãos em ações sociais e nossas habilidades médicas em missões para responder ao chamado das nações na janela 10x40. Que cada estratégia seja permeada pelo amor de Cristo, transformando não apenas circunstâncias, mas vidas inteiras. Que os leitores, ao observarem essas estratégias, sintam-se desafiados a serem participantes ativos dessa missão, contribuindo para a expansão do reino de Deus na janela 10x40. Quando contemplamos a vastidão do desafio que se desenha na janela 10x40, inevitavelmente nos perguntamos: quem pode de fato evangelizar os povos dessa região crucial? A resposta a essa indagação transcende as fronteiras geográficas e mergulha nas profundezas da fé e da responsabilidade compartilhada entre as igrejas e seus membros. O primeiro requisito para aqueles que se dispõem a evangelizar os povos da janela 10x40 é uma sensibilidade espiritual aguçada. Somos exortados a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração não é apenas um exercício mecânico, mas um canal de sensibilidade ao mover do Espírito Santo. À medida que as nossas igrejas e seus membros dedicam tempo à oração intercessora, nossos corações tornam-se sintonizados com a responsabilidade divina de evangelizar essas regiões desafiadoras. As igrejas desempenham um papel vital nesse empreendimento. Conforme 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Paulo insta que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos, inclusive pelos que estão em autoridade. Esse é um chamado amplo, abrangente, desde os governantes até os povos da janela 10x40. À medida que as igrejas assumem sua responsabilidade e se tornam centros de mobilização e apoio missionário, enviando missionários a essa região crítica, essa ação tende a alcançar o maior número possível de pessoas. Vemos em Lucas 10, versículo 2, o convite de Jesus para orar ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores para a sua seara. Essa oração não é apenas por quantidade, mas por vocações específicas, por corações sensíveis ao chamado missionário.
À medida que as igrejas investem em programas de discernimento vocacional, grupos de oração e mentoria, elas se tornam viveiros de vocações destinadas a evangelizar os povos da janela 10x40. Incentivar congregações a dedicarem momentos específicos de oração pelas nações da janela 10x40. Isso não apenas mobiliza a igreja, mas também cria uma atmosfera espiritual propícia ao discernimento das vocações missionárias. Promover seminários e eventos que abordem a importância da janela 10x40 e os desafios presentes nessa região. O conhecimento desperta o senso de urgência e responsabilidade nas igrejas locais. Desenvolver programas de treinamento missionário, que não apenas prepare os vocacionados teologicamente, mas também espiritualmente. O preparo emocional e espiritual são essenciais para enfrentar os desafios únicos da janela 10x40. Providenciar apoio financeiro para os missionários enviados a essa região, assegurando que suas necessidades práticas sejam supridas, permitindo que possam se dedicar integralmente à missão. Ao compreendermos a complexidade do desafio da janela 10x40, somos chamados a uma resposta prática e espiritual. Que nossas igrejas não apenas conheçam esse desafio, mas se tornem agentes ativos no cumprimento da grande comissão, levando a luz do Evangelho aonde ela é mais necessária. Que cada membro seja desafiado a ser um instrumento nas mãos de Deus, participando ativamente da missão de transformação da janela 10x40. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.